Então vamos lá. O conceito de sistema político, ele vai surgir no século XX, na década de 60. E quem vai propor este conceito é um norte-americano chamado David Easton. E David Easton escreveu um texto, curiosamente não traduzido para o português, e que você encontra com facilidade em inglês, e esse texto tem como título A Systemical Frame for Political Analysis. Muito bem, como é o sistema político de David Easton? Você tem uma caixa preta, e a caixa preta do sistema político é o Estado com os seus poderes. Quais são os 3 poderes do Estado? Muito bem. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Muito bem. A pergunta é, o resto da sociedade, porque você já aprendeu, aqui nós não vamos entrar. Então, se nós não vamos entrar, nós vamos estudar o que está fora. O resto da sociedade manda para o Estado o quê? Pois muito bem, o primeiro input do sistema político é o que os americanos chamam de demands. Eu, como fiz muitos anos de cultura inglesa, eu traduzo demands por demandas. Reivindicações, pedidos, solicitações, etc. Mas todo sistema, além de demandas, precisa de apoios, coisa que os americanos chamam de supports. As demandas costumam ser explícitas, eu quero isso, eu quero aquilo, e os apoios costumam ser implícitos. Quando você não se rebela, quando você não reclama, é sinal que mais ou menos a coisa vai indo. Muito bem. A pergunta que eu te faço é, cada insatisfação de cada um dos agentes de uma sociedade chega ao Estado? Não. 3.000 metalúrgicos que querem mais ou menos a mesma coisa, vão os 3.000 a Brasília? Não. Se esta classe quiser a substituição do professor de política, precisa ir a classe inteira na salinha do professor Vitor? Não. Como é que é? Bom, isso é uma constatação inteligente da sua parte. Não é? É que aqui é uma aula teórica, entendeu? Né? Então, claro. Então tem gatekeeper. E esse gatekeeper é mais visualmente institucional. Quer dizer o quê? Que é o que eles chamam de institutional gatekeeper. São instituições que fazem a triagem das demandas. São instituições, mais do que simplesmente selecionar quantitativamente, categorizam as demandas, racionalizam as demandas, organizam as demandas. Tem instituição que só faz isso. Esse é seu único trabalho. É o caso dos sindicatos. É o caso dos partidos políticos. E tem instituições que eventualmente fazem esse trabalho. A igreja, associações de bairro, etc. Muito bem.
toda instituição, na verdade, pode episodicamente fazer esse trabalho de organizar uma demanda e endereçar ao Estado. Muito bem. O Estado responde. Aqui dentro às vezes demora pra caralho. Mas o Estado toma decisões e ele age. Então vamos pensar. Imaginemos uma demanda. Construção de casas populares. Construção de casas populares. Então, tudo bem, construção de casas populares, passa pelo gatekeeper, chega no Estado, Secretaria da Habitação, não sei o quê, vai para o Legislativo, volta, e decide se construir casas populares, mas na hora de construir casas populares, nós vamos construir casas no lugar onde não tem casa, no lugar do parque. E aí alguém diz, no lugar do parque, não. Então, esta decisão enseja uma segunda demanda, né? Tinha a demanda 1, construção de casas populares, agora uma demanda 2, que não existia antes da decisão 1. Então você percebeu, a demanda 1 gerou a decisão 1, mas a decisão 1 gerou a demanda 2. Então você percebe que o feedback, ele confere a essa engenhoca uma perspectiva cíclica, circular, o que é um avanço analítico muito interessante. Muito bem. Além dos gatekeepers institucionais, você tem o que David Easton chama de gatekeepers culturais. Cultural gatekeepers. E o que são cultural gatekeepers? Eu diria que é o simancol que cada um de nós tem na hora de fazer uma reivindicação. Todos nós temos uma ideia daquilo que é pedível. Vamos imaginar que algum de vocês resolva ir à reitoria para pedir uma bicicleta para vir para a escola. Você ri porque é uma reivindicação imbecil. Então é sinal que você tem um certo crivo cultural do que é pedível ou não. Ora, qual é o problema da nossa sociedade? Eu não sei se você percebeu, mas quanto melhor funcionarem os gatekeepers, melhor funciona o sistema. Porque longe de ser um mecanismo de censura, o gatekeeper tem que ser um mecanismo de comunicação racional das demandas que são complexamente dispersas e caóticas. Então, na verdade, o trabalho do gatekeeper é um importantíssimo trabalho organizador de demandas. O que é um bom representante de sala? É alguém capaz de ouvir e identificar as principais demandas e apresentá-las às instâncias decisórias de forma organizada. Simples assim. Qual é o problema da nossa sociedade? Não temos uma forte tradição sindical. Até porque os sindicatos foram perseguidos durante os anos da ditadura e isso leva tempo para se reconstruir. As instituições não têm tradição de fazer gatekeeper. E do ponto de vista dos filtros culturais, é uma calamidade. E como é que você sabe que é uma calamidade? Porque as pessoas ignoram a esfera de competência das autoridades. Em outras palavras, as pessoas votam
neste ou naquele, sem saber aquilo que juridicamente estão autorizados a fazer. E o que é pior, os próprios candidatos, quando se candidatam, eles fazem promessas de propostas que estão fora da sua competência jurídica. Às vezes, grosseiramente fora da sua esfera de competência jurídica. Ou seja, prometem ações que, mesmo que tiverem empenho, não poderão levar a cabo porque não estão autorizados juridicamente para isso. O exemplo mais pitoresco que me vem à memória é de um debate protagonizado pelo Enéas e pelo José Maria Marim, então candidatos ambos a prefeito de São Paulo, sobre a bomba atômica. Ora, qualquer imbecil sabe que o eventual uso da bomba atômica é uma decisão que não é de um prefeito. E, portanto, gastaram um tempo imenso de um debate para a prefeitura, debatendo um tema sobre o qual jamais poderão decidir o que quer que seja. E isso é muito comum. Então, quando as pessoas não sabem a competência quer dizer aquilo sobre o que poderão propor e legislar, quando as pessoas ignoram, evidentemente, elas votam no mais completo escuro. Porque normalmente você deveria escolher os teus candidatos em função de uma certa aptidão. E essa aptidão teria a ver com o que o cara vai fazer. Como você não sabe o que o cara vai fazer, você também não sabe quais são os atributos adequados para ele fazer aquilo que você não sabe que ele vai fazer. Por isso, quando você vota por simpatia, indicação, foto, o jingle, né? Alguma coisa assim. Não é mais puta ideia do que está fazendo. Nada. Não é da sua conta. Então, o filtro cultural numa sociedade como a nossa é um filtro extremamente pobre. Tanto é assim que as pessoas costumam responsabilizar, por exemplo, o governo federal, e não responsabilizam nunca o governo federal, porque o governo federal é uma abstração, responsabilizam a Dilma. Por exemplo, por buracos de rua. Né? Responsabilizam a Dilma pela gestão da saúde pública no Estado. Responsabilizam a Dilma pela escola municipal, não sei o que, tal, não ter giz. E fica evidente que esta responsabilização é denunciadora da ignorância das competências de uns e de outros.